Bueníssimas tardes a todos e todos. Nós estamos aqui começando com o programa Entrevistas da Rádio Fiscar, não é? E esse programa aqui é uma parceria também com o pessoal do Contribuinte da Cultura, com a DECA, com a Flaira, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, não é? E bueno, tchê, é uma satisfação recebê-las aqui, decoração mesmo, na boa, não é? E eu vou fazer uma apresentação para o pessoal, quem são vocês. Depois eu vou pedir para a Flaira executar uma canção a capela. Vocês vão pirar escutando e aí depois a gente vai fazer um bate-papo aqui durante esse programa. Nós estamos recebendo então a Flaira Ferro, que é dançarina, atriz, compositora, cantora e professora de danças populares no Instituto Brincante, em São Paulo. Ela é de Recife, ingressou na vida artística aos 6 anos de idade. Olha só, Isso. que louco, não é? Através da dança, apresentando o frevo pernambucano no Brasil e no mundo. Eu também vi tu em Barcelona, vi num clipe também. Né? E em 2015 lançou o seu primeiro álbum, Cordões Umbilicais, com 11 faixas autorais, arranjo e a direção musical de Leonardo Gorosito e Alencar Martins. O disco também conta com uma participação especial do maestro Spock. Ela vai explicar todo esse pessoal aí, o trabalho que eles fazem para nós daqui a pouquinho. Tá? As músicas têm influência dos ritmos brasileiros, certo? Por meio de arranjos inspirados em matrizes como o frevo, o batuque paulista, o caboclinho perré, essa eu vou aprender que eu não sabia, o samba, cavalo marinho, maracatu rural. E a Flaira se apresentará hoje, no dia 4/8, no Sesc São Carlos, num pocket show, acompanhada pelos músicos Alencar Martins, Ciro Moura, Gabriel Zitti e Felipe Pisuccello. Nós também recebemos aqui com bastante prazer a Deca Tarran, que é produtora artística e musicista da banda Chinela Baixa. Nós estamos com o timão aqui de primeira, né, Tchê? Para um papo legalzíssimo. E a melhor coisa é nós começar com um som. Então, Flaira, por favor, apresente-se cantando. Olá, Ronaldo, obrigada, viu, pela recepção, pelo convite. Eu vou fazer aqui uma canção que teve uma repercussão muito grande pelo cunho autorreflexivo dela, chama-se Me Curar de Mim. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa,
preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim. Uau! Uau! Pode crer. Paty, eu fiquei impactado. A profundidade dessa canção. Tu falou pensando em ti mesmo, mas na verdade ela fala de nós, né? Ela fala de uma condição humana, de uma natureza humana, enfim, que expressão a gente entenda de usar, né? Dependendo dos nossos pontos de vista. Flaira, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é uma pessoa super nova, né? Assim, de idade, mas a letra da tua canção, ela traz uma reflexão bastante profunda sobre a vida, sobre o que somos, sobre aqueles limites entre nós, as contradições, as coisas legais, as não legais, enfim, todo esse jogo que existe, essa consciência de estar vivo. Assim, eu te pergunto, uma criança que começa a dançar aos 6 anos de idade, como chega a esse nível de maturidade de reflexões a esse ponto? Não sei se eu estou pensando numa perspectiva relativa à tua própria consciência de espiritualidade ou religião, ou se independentemente disso, sabe? Como pintou esse diálogo tão profundo da Flaira com a Flaira, mas é também da Flaira com a Deca, da Flaira com o Ronaldo, com o Lu, com qualquer ser humano que esteja vivo, saca? Como pintou isso, bicho? Bem, é uma pergunta que não tem talvez uma resposta só. Eu encontro várias coisas nesse processo meu como compositora. A gente, estando vivo, a gente está suscetível a ser atravessado por muitas experiências mesmo. E o fato de eu ter começado a dançar cedo me deu um contato com o corpo e com a minha consciência corporal muito cedo. Então, isso acredito que foi uma coisa muito forte para eu conseguir escutar a sinceridade dos meus sentimentos. Assim, acho que isso é uma coisa que facilita a composição, no meu caso. Assim, é sempre alguma mensagem que está passando a partir de alguma coisa que eu estou vivendo e eu consigo discernir aquilo e transformar em palavra, mas a partir de toda uma experiência com a dança, com a respiração, com esse lugar de estar em contato consigo, né? De conseguir escutar os próprios silêncios, né? E, além disso, fatores de estímulos também, né? Eu tive a sorte de ter pais que motivaram e estimularam desde cedo
as minhas habilidades, os desejos. Então, eu acho que isso favorece muito para uma criança se desenvolver conectada com a centelha divina, né? Do que move, do que faz a gente estar. Então, isso é uma coisa que eu costumo, inclusive, falar muito para os pais, né? Valorizem seus filhos, incentivem o que eles gostam de fazer, porque isso vai construindo o ser humano mesmo e a gente vai desenvolvendo um contato com o mundo com mais confiança também. Claro. Então, eu além disso, além dos pais, né, além da coisa da dança, acredito que tem também um despertar, né, individual e pessoal, né, de cada pessoa sobre aquilo que faz sentido. E eu sempre busquei, de alguma forma, alinhar as coisas que eu fazia com algo que não findasse só em mim, algo que fosse além, que fizesse, não sei, que fizesse despertar outras pessoas. Então, esse espírito de descentralizar um pouco essa ideia de que o artista tem que receber todo a luz, assim, isso para mim é uma busca diária, sabe? Só faz sentido se a gente estiver sendo melhor no nosso entorno, no contexto que a gente está vivendo, e a arte ela é um instrumento muito poderoso para isso. Uma outra pergunta. Eu não conheço Pernambuco, nunca tive lá. Na verdade, o meu passeio mais longo foi até o Rio de Janeiro, que eu sou de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, te disse, na fronteira com o Uruguai. Mas eu tenho, assim, pelo menos no meu imaginário, que o povo do Pernambuco é muito alegre, não é? Tá certa essa minha ideia preconcebida, sem ter estado lá? Olha, eu acho que eu consigo super entender isso e eu concordo. Eu acho que é um povo muito resiliente, porque a história mesmo do Nordeste, né, não só de Recife, de Pernambuco, é uma história de muita marginalização do Sim, poder sim, econômico, né? Então, sim. pessoas que aprendem desde cedo e desde sempre a transformarem um cabo de vassoura numa brincadeira de cavalo marinho, né? A transformar objetos do dia a dia em formas de expressão, em sombrinha, em bexiga de boi vira balão, né? Então, a cultura popular é muito forte, né, em Pernambuco e no Nordeste. Então, isso para mim é uma prova de que tirou leite de pedra. É um povo que Sim. nasceu, talvez essa alegria se constrói de uma resistência e de uma necessidade de lúdico, né? Uma necessidade de entender a vida além da dor, né? Além do sofrimento, e para isso é uma alegria que eu consigo enxergar assim no povo da gente como muito muito fundamental para a sobrevivência do espírito, né? Eu fiz essa pergunta porque eu parto de uma perspectiva do interacionismo simbólico da relação entre o indivíduo e o ambiente que ele nasce, está inserido e tal. E muito embora a profundidade da reflexão da tua letra, eu vi alguns clipes teus, eu achei eles alegres pra caramba. Foi por isso que eu trouxe a questão. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Como foi esse processo de criação do Cordões Umbilicais? O Cordões ele nasceu como um material de transição dessa minha relação com a dança para a música. Na verdade, não é nem transição, é um novo entendimento da dança a partir da voz, né? A minha relação com a música ela veio a partir também desse entendimento de que a voz ela é uma musculatura que se contrai, que se expande como outras partes do corpo, e eu via que era um canal que eu não tinha explorado ainda na vida e que eu tinha muitas dificuldades de cantar, né? Era uma coisa, a voz para mim sempre foi um lugar desafiador, sempre tive problema nas cordas vocais, rouquidão. Então, à medida que eu fui crescendo e fui ficando um pouquinho mais consciente disso, eu disse, poxa, talvez seja aí que eu precise investir agora, pensando no meu crescimento e aprimoramento como ser humano.
e que lida com o corpo, né? Então eu entendo mesmo as doenças ou os problemas físicos como sintomas mesmo de coisas que a gente tá precisando ganhar consciência. E aí o Cordões ele veio muito desse processo, né, dessa escuta, né, do corpo, né? E paralelo a isso, o fato de eu estar morando em São Paulo, né, tinha saído de Recife, fui para São Paulo, estava distante das minhas raízes, e pensando muito sobre o afeto, né, como matéria vital mesmo, sabe, para gente. Então, minha mãe é obstetra, eu já assistia ao longo da vida vários partos, né, que ela fazia, então coisa do cordão umbilical, também tinha a ver com o nascimento do meu sobrinho na família. Então tudo era bem um retrato, acho que esse disco ele foi um retrato desse processo de autoconhecimento e desse entendimento dos afetos como terra fértil para florir, né? Então, foi assim que nasceu o disco. E eu eu até fazer uma correção no início do programa, você falou que eu estava dando aula no Brincante, mas eu já saí, eu voltei a morar em Recife. Tá, ok. E aí, mas quando eu estava lá, foi lá que eu conheci o Leonardo Gorosito e o Alencar, que fizeram a direção e a produção do disco. Enfim, o Brincante, ele foi realmente um espaço fundamental também para o disco ter sido gerado. Que massa. Deixa eu só retomar uma questão, porque entre os nossos ouvintes, eu sempre menciono isso nos programas, né? Tem um pessoal que, mesmo enquanto está fazendo a universidade, quer tocar, quer cantar, curte. Alguns esbarram no problema de sentir vergonha da própria habilidade, ou sei lá, tem gente que escuta muito o cara bom tocar, diz, pô, não vou tocar desse jeito e se diminui. Eu acho que isso é um equívoco, porque na verdade ele já toca daquele jeito, não precisa ninguém fazer a mímese, não é? Cada um experimente a própria musicalidade. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, numa perspectiva pedagógica mesmo, para o pessoal que nos escuta, tá? Como é que foi essa batalha da Flaira de ver na voz uma sequência da dança, ou um desdobramento dessa perspectiva da dança? Depois eu queria até ouvir da Deca também, que ela tem muitas experiências com a arte também, como mãe, como alguém que está aí também na batalha, né? Todo mundo tem esse momentozinho que se pergunta, né? Para onde ir, por que ir? No meu caso, eu acho que tiveram alguns momentos muito importantes que me fizeram questionar, de fato, para onde eu estava levando a minha vida, né? E um deles foi quando eu me machuquei, a primeira vez que eu machuquei meu joelho e fiquei impossibilitada de dançar um período, que eu comecei a rever assim o que é que realmente importava, né? Quando a gente está diante de algum conflito, de algum sofrimento, de alguma dor, você é obrigado talvez a refletir, mesmo que você não encare aquilo, mas fisicamente você fica mais limitado para fazer o que você gostaria. Então, no meu caso, teve esse episódio que eu tinha me machucado e que me fez repensar que papel que eu queria cumprir no mundo e me deu um sentimento de urgência e uma pergunta que me acompanha todos os dias, assim, que é isso, assim, se eu morrer amanhã, eu estou investindo o meu tempo tentando ser o melhor que eu poderia ser, né? Então, essa pergunta, ela me dá sempre um norte em momentos de dúvida, porque é isso, a gente vive num mundo que realmente estimula muita competição, egoísmos, as vaidades todas, né, de você buscar estar no top do ranking, né? Esse mercado, essa estrutura de pensamento que a gente
cresce, né, infelizmente, ela é geradora de muitas ansiedades e de muitas... e é motivo de muita depressão. Então, eu comecei a perceber isso, assim, poxa, o que é o mundo? O mundo está aí pautado em lucro, né? As indústrias que mais crescem, que mais dão lucro, a indústria farmacêutica, a indústria bélica. Então, você começa a entender, essa sociedade está pautada nesses valores e você olha ao redor, muita gente, o índice de suicídio aumentando na juventude e, ao mesmo tempo, a tecnologia crescendo. Então, são esses paradoxos, esses contrapontos que, à medida em que você começa a questionar, a fazer algumas perguntas, vai lhe abrindo dimensão do que é que você está querendo fazer. Quer reproduzir isso ou você está querendo propor algo mais saudável, né, para a mente, para o corpo? Então, esse processo todo que eu fui desenvolvendo com a dança e com a música vem de questionar o mundo, cara. De perceber que tem muita coisa que tá errada e que eu não quero seguir o bonde, porque a vida passa, a gente morre. E qual é a grande experiência que a gente está fazendo com a oportunidade de estar vivo, né? Que eu entendo isso, é uma oportunidade, né? Você está vivo é uma passagem, é uma oportunidade que é dada. O que é que a gente pode fazer de melhor por isso? Então, tem uma busca existencial automaticamente. E uma vez que a gente vai lapidando esses conceitos, a coragem vai vindo também para você enfrentar esses obstáculos, sabe? Enfrentar essas comparações, enfrentar os medos. Eu acho que é questionar o mundo, olhar para ver se isso tá fazendo feliz para você e para o seu entorno e tomando essas decisões, assim. A minha relação com a arte, tiveram vários momentos em que eu me questionava, cara, acho que não, né? Porque não é fácil ser artista, é super difícil, ainda mais artista independente. Dia tem, dia não tem, mas a conta chega todo dia para você pagar. E aí esses medos, mas quando você se conecta com o lugar do propósito mesmo, de estar aqui, para quê que a gente está aqui, para onde a gente está querendo ir, aí as coisas vão ganhando mais força, sabe? Eu até queria saber de vocês, porque vocês são pessoas que têm experiências. Se eu parar para perguntar para qualquer pessoa, tem um momento, né, em que parece que algumas chaves vão virando mesmo. Sim, né? sim. Como é que é para você, Deca? Queria saber que Eu tá também caladinho ia perguntar, aqui. porque eu estou apresentando aqui a minha amiga Deca Tarran, que é a minha amiga do Facebook, já há uma data, mas nós nunca tínhamos ficado de frente um para o outro, essa é a primeira vez. Deca, e esse processo, minha querida? Como é que tu vê, como é que tu vive, como é que isso representa para ti como artista, como produtora, como uma mãe? Eu acho que uma coisa interessante dentro disso que a Flaira falou, que é uma coisa que está muito forte para mim, cada dia mais, é a relação com o erro, né? Eu acho que a gente tá numa sociedade em que errar é errado, é feio, é vergonhoso, né? E eu tive uma educação, acho que a maioria das pessoas teve uma educação muito repressora. Você errar era, né? E aí você vai crescendo um adulto tenso, sem confiança. Então eu lembro que quando eu conheci o Guga, meu companheiro, né, o Guga Santos, que é artista, ele veio trazer parâmetros diferentes pra mim. E um marco, assim, na minha vida foi a minha relação de olhar pro erro. Não é da noite pro dia, né? Não, a gente vai se educando. Mas de olhar pro erro como algo que pode ser saudável, né? E que é saudável. É processo, né? A vida é processo. A gente nasce e vai... E é uma passagem, né? O erro é uma passagem pro acerto. Então, ele não é algo fixo. Então, até agora, a gente foi fazer um documentário em Pernambuco. A gente encontrou a Flaira e ela conheceu uma artista maravilhosa de Pernambuco, a Isa do Amparo. E a Isa do Amparo, nas conversas com ela, tanto do documentário quanto as informais, ela nos trouxe várias reflexões sobre o erro. E ela falou que às vezes ela fazia um traço e ela se questionava, né? Tá errado, né? Por quem diria que está errado? Que eu teria que fazer outro, que eu teria que fazer outra tela, que essa não tá boa. E ela começou a se questionar sobre perfeição, imperfeição, erro, acerto.
E acho que cabe isso muito na sua pergunta inicial em relação a estudantes que estão começando a tocar algum instrumento, que estão começando a cantar. A gente tem uma autocrítica muito grande, né? Uhum. A gente não se permite. É. E eu acho que o processo todo é se permitir errar, é se permitir ser imperfeito, porque a gente não vai ter jeito. Se a gente exato. lutar contra, vai ser um sofrimento extremo e cansativo, e você nunca vai chegar, né? Você nunca vai estar bem. E aí é o que a Isa trouxe. A Isa, hoje em dia, ela tem 71 anos e ela tá nesse questionamento. A vida tá, sabe? Ela já viveu muito e ela hoje olha e fala, se cobre menos. Sabe? Aceita que tá tudo bem. Você errou. Mas como lidar, né? Você esqueceu alguma coisa. E a gente sempre se pega, né? E aí tem pessoas que são mais compreensivas, tem pessoas que vão ficar bravas. E essa pessoa que fica brava, normalmente é a que mais erra, digamos. Então é isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem pra contribuir. Dessas pessoas se libertarem um pouco e de aceitar que é processo, né? Na vida, tudo é processo. Erro, aceito, imperfeição. E imperfeição é humano, né? Totalmente. Isso mesmo. A gente busca crescer. Olha, eu sempre digo, já virou um bordão aqui nos meus programas de entrevista, né? Eu digo que o prazer é servo do tempo, não é? Porque a gente tá curtindo pra caramba fazer uma determinada coisa, daqui a pouco deu a hora, não é? Bicho, foi uma satisfação imensa recebê-las aqui, tá? Agradeço. As falas de vocês contribuem com uma riqueza, para mim é significativa, para quem nos escuta e para quem nos enxerga, que a gente está na TV também, olha que louco, né? Então, dá para todo mundo absorver muita coisa boa. Eu queria te pedir rapidamente duas perguntas. Como foi a experiência com o Brincante? Você já mais ou menos falou. E para você, Deca, como está sendo essa experiência de produzir esse show? Tu está trazendo uma riqueza significativíssima para a cidade. Como é que foi esse processo? Porque tu também é musicista. Por que tu não fez o teu show e trouxe o show dela? Tá? É essa relação da solidariedade, sabe? Sim. Cada vez que vocês falaram em mudança, surgiu o nome de uma pessoa. Antes de nós entrarmos no ar, quando eu falei da minha própria vida, eu falei de mudança e mencionei a Ana, minha companheira. Então, sempre alguém é um sustento, um portal, uma mão estendida que nos leva a uma outra percepção, não é? Isso acho que é uma das coisas mais ricas que a gente está falando com o nosso público. A questão do Brincante, o né? Brincante. E por que tu fez isso? Nossa, são boas perguntas. No Brincante, eu tive um contato mais direto com o trabalho do Antônio Nóbrega, que eu sempre fui muito fã do trabalho dele. Ele é pernambucano, é recifense e sempre tocou em Recife, mas já estava em São Paulo há mais de 30 anos. Então lá eu tive essa dimensão de como poder viver dessa matéria que é a cultura popular, né? Então ele tem uma metodologia, eles têm um discurso muito afinado, assim. Ele e Rosane Almeida, que é a esposa dele, que é a fundadora do Instituto, em que eles falam isso, assim, se você tem uma ideia que sustente o que você quer fazer, você vai poder validar tudo aquilo que você faz e vai ter argumento para poder permanecer todo dia fazendo aquilo. Então, essa coisa de você criar significado para o que você está fazendo. Então, eu que vinha de Recife, que aprendi a dançar olhando na rua, depois que eu fui para o frevo, para a escola municipal, ir para um instituto que já tinha esses discursos muito alinhados, isso facilitou mesmo assim o processo de ver que era possível, era uma profissão ser brincante, né? Não é só uma diversão, ou só poderia ser um caminho mesmo de vida. E ali está alinhado com música, dança, teatro,
poesia, confecção de figurino, de cenário. Então, essa relação mais holística mesmo com tudo, sabe? Saber que uma coisa está ali interferindo na outra e que tudo está comunicando. Então, o Brincante ele foi muito fundamental por isso. Por eu estar lidando com artistas que viviam daquilo e eles me mostravam essa possibilidade, viver de arte, né? É isso, a gente precisa buscar referências o tempo inteiro, não dá para acreditar que brota sozinha a coragem, né? É uma coisa que é construída mesmo, né? É uma construção e a partir dessas figuras que vão lhe mostrando caminhos. E Nóbrega e Rosane, sem dúvida, tiveram essa responsabilidade no que eu faço hoje. Assim. Mas ela ainda vai tocar mais uma canção para nós. Deca, por que assim não ação e nem assado? Me conta. Olha, vou ser muito breve, porque é fácil falar nesse caso. Eu acho que eu conheci a Flaira um pouco antes, né? Na verdade, do trabalho dela tá aí super em evidência. Fiquei muito feliz, na verdade. E me conectei com o trabalho dela de cara. Eu lembro que ela veio nos visitar. Eu tava grávida da minha última filha, ela deu o CD. Aí eu ouvi, eu tava com 8 meses de gravidez, o negócio deu uma mexida, acho que ela nem sabe disso. Não sabia. Aí eu ouvi, falei, meu Deus, o que a Flaira foi arrumar com a gente, né? Dá uma mexida, né? As músicas são bem... E eu tava planejando um parto domiciliar, que eu tava com receio de não dar certo, me questionando. Um momento de autoquestionamento muito forte. Então a música veio num momento que me deu até arrepio de falar. Bom, e aí eu fiquei sempre acompanhando o trabalho dela, muito contente. E eu falei, não, a gente tem que trazer esse show pra São Carlos. E aí um dia eu tava super sem intenção nenhuma no Sesc. E falei, eu vou conversar com as meninas da produção. E aí chamei a Lucelina e falei, Lucelina, a gente tem uma pessoa maravilhosa que tá com um trabalho lindo. E a gente vai trazer, né? Vou te mandar proposta e vamos lá. E deu certo. E agora a gente tá aqui nesse momento. A Tainá tá com 1 ano e 2 meses. Pode crer. Nossa, eu queria aproveitar só para agradecer, porque realmente é isso, você vai lançando um negócio pro mundo e vai encontrando pessoas muito, muito lindas, assim. Eu vejo Deca, Guga, pessoas que me receberam na casa deles sem nunca terem me visto antes, abriram as portas. É um modus operandi, sabe, de generosidade, de bom humor, que isso a gente não aprende se não fosse jogando, sabe, se não for na vida. Então, Dequinha, eu vou chorar. Que massa! Pessoal, nós estamos encerrando, porque como eu vivo dizendo, o tempo manda na satisfação. E nós vamos encerrar com 2 coisas. A segunda coisa, a Flaira vai cantar uma canção para fazer o fechamento. E a coisa número 1 é que eu vou deixar um convite, intimação aqui para o Chinela Baixa, para um programa que eu produzo chamado Prata da Casa. Tá? Eu produzo junto com o Luciano Matucci, que é baterista, técnico de som e produtor aqui. A gente trabalha junto. Para vocês virem tocar, falar, cantar, dançar, chorar, ler a poesia, fica todo mundo combinado, em silêncio. Ronaldo. Tá? Vão mandar ver, porque a função da rádio é ser uma ponte entre a universidade, a riqueza do que a gente tem nessa cidade e os cidadãos que estão em casa agora dando um descanso depois de um dia de trampo. Beleza? Aceitado o convite, intimação? Aceitado, combinado. Massa. Por favor, Flaira. Deixa eu só dar então um serviço, né? Hoje a gente vai fazer o show lá no Sesc São Carlos, gratuito, às 8 horas da noite. E no sábado vai ter a oficina, que eu vou estar ministrando uma oficina de dança, que é essa coisa de despertar caminhos para uma dança vital. E Deca vai explicar o local, horário e todas as questões para fazer a inscrição. Perfeito. Olha, na página da Flaira tem um link para a oficina. Então a oficina vai ser na Teia, Casa de Criação, às 2h30. Então, eu vou estar fazendo inscrição da oficina também durante o show. E no finalzinho, tá bom? Perfeito. Tu me manda o link, eu vou publicar na página da rádio, combinado. Da rádio, tá? Pra gente juntar um pouco. E vai ser uma oficina linda, né? A Flaira é originalmente dançarina de frevo, mas ela vai propor pra gente uma forma de dançar que é mais... de descobrir ali juntos
O que é nossa expressão corporal? Vamos lá. Que massa. Perfeito. Eu vou fazer uma canção que é do compositor Esquilo, e que é uma lua de capoeira, que eu gosto muito de cantar ela nos shows, eu acho ela bem bonita na sua mensagem. Diz assim: tristeza mora comigo por causa da solidão. Eu pareço uma andorinha querendo fazer verão. Uma gota de água doce querendo ser ribeirão. Uma semente caída querendo ser plantação. Mas olhando pro deserto eu sou apenas um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão. Eu queria ser o luar que ilumina o meu sertão, ou então ser uma estrela de qualquer constelação. Vou andando pelo mundo com meu pandeiro na mão, mas olhando pro deserto eu sou apenas um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão. Sou um peixe do cardume no mar da imensidão. Eu sou uma flor do cerrado que nasceu fora da estação. Quero ser bom capoeira e jogar com coração, mas olhando pro deserto eu sou apenas um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão. Brigadíssimo, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E não desliga não, a Rádio Fiscar ainda tem muita coisa boa para te mostrar nesse dia. Muito obrigado pela presença e até o próximo Rádio Fiscar Entrevista. 95,3 FM, escute diferente, literalmente. Que poderia acontecer foi preparado. O que vão dizer os grandes oradores? O que vão dizer os grandes oradores? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo. O tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Sou um rio de horas e um mar de segundos. Sou vazio agora, amanhã eu sou profundo. Revejo o passado, anseio um futuro. Procuro um relógio pra não ser vagabundo. Eu sou o templo do tempo. O tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu não enxergo o vento, só sinto ele existir. O vai e vem do ar é como o tempo que vivi. Já tive várias idades e outras ainda vou ter. Será que saberei um dia o que vou ser quando crescer? Eu sou o tempo. O tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo. O tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo. Templo do tempo. Templo do Ô menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantora ou dançarina? Ô menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantora ou dançarina? O mundo te afirma o tempo inteiro, você tem que escolher ligeiro um código de barra pra sua vida. Pressa eu não tenho, não. Eu creio que a paixão é um ato de conhecimento. Quanto mais amo o que faço, mais invisto no que aprendo. Desejo que a invenção da profissão que movimento seja sempre consequência do que explode aqui dentro. Ô menino. Bueníssimas tardes a todos e todas. Nós estamos aqui começando com o programa Entrevistas da Rádio Fiscar. E esse programa aqui é uma parceria também com o pessoal do Ponto 20 da Cultura.
semente